Olá pessoal querido, tudo bem com vocês, queridos irmãos? Que a paz de Deus, do Divino Espírito Santo, de Deus estejam em cada lar, né? Pedimos a Buda também, né? A claridade das nossas almas, para que a gente sempre siga pelo caminho adequado à nossa evolução. Sempre eu peço isso para mim e para vocês. Nós vamos hoje, pessoal, relatar aqui, mostrar a vocês um dos casos tratados pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, né? Que ele fazia apometria, ele era o inventor, ele foi, né? O inventor da apometria, nos casos de desobsessões complexas, né? Aqui, esse caso que vai ser relatado aqui neste vídeo, é um caso de obsessão complexa. Não é um caso assim, né? Porque aconteceu, alguém foi com a nossa cara na rua. É um caso muito estranho, muito complexo mesmo. Tá, baseado no livro Energia e Espírito, tá? Energia e Espírito, do Dr. José Lacerda de Azevedo. É o caso número 4, na página 57. Casuística é o nome do título. Então ele vai relatar aqui como foi que este paciente chegou até ele, né, para poder ser tratado com apometria. Abrindo um parênteses aqui, eu quero dizer a vocês que esses casos complexos assim, de obsessão, eles não são... não tem, assim, vamos dizer assim, um final bom, quando simplesmente faça um passe, ou vai-se na casa espírita normalmente tomar vários passes, ou vai um terreiro lá fazer trabalhos para tirar. Não é assim que esse tipo de trabalho complexo de apometria, né? Só mesmo com a apometria que a gente consegue, pessoal. Vocês vão ver aqui como a coisa é complexa. É o caso A4B, que ele chama aqui, né? É assim, esse paciente é médico e muito conceituado na comunidade onde vive. Diz o doutor aqui, né? Vamos ver aqui, pessoal, porque eu estou precisando de óculos aqui para vocês. Procurou-nos porque, de 2 anos a esta data, encontra-se preso de estranha sensação de intenso mal-estar espiritual, como denomina sua cabeça, e pela sua doença, fobias exageradas por certas situações, até certo ponto normais na vida de relação das criaturas, quais sejam medo de ser perseguido por colegas interessados em vê-lo fora do cargo que ocupa, temor de agressão, temor de transeuntes na rua e etc. Depois passou a ter medo de ficar doente, apesar do ótimo estado físico em que se encontra. Com o passar dos dias, seu psiquismo agravou-se, necessitando de assistência psiquiátrica, que não lhe trouxe alívio algum, embora as doses crescentes de psicotrópicos de várias espécies. Atualmente está a ponto de deixar o cargo que ocupa e entrar com licença médica, pois até a prática de andar de bicicleta com os filhos em horas de lazer o enche de temor de cair e machucar-se, olha só. Nos últimos dias, seu estado psíquico agravou-se, de tal forma que tem vivido quase em pânico avassalante, monoideizando em sua pessoa e na possibilidade do que possa lhe acontecer de mal. A angústia constante e a opressão que sente ou estão levando a ideias desarrazoadas de suicídio. O intenso sofrimento interior, sem uma válvula de escape que aponte alguma lógica para a situação anômala em que vive, justifica, segundo informa, qualquer ato que possa pôr fim a tal aberração mental. Para vocês vejam em que situação ficam as pessoas. Pânico, né? Medo de tudo, medo de viver, medo de andar, medo de viver a vida de uma forma geral.
Como é que foi o atendimento? Em breves palavras, este é o quadro psicopatológico que o paciente apresenta, né? Ele está aqui apresentando no livro dele esse atendimento. Atendimento. Abrimos a frequência do paciente e comandamos uma varredura de 360 graus com o objetivo de identificar possíveis perseguidores no tempo presente, de vez que o caso parecia ser magia negra. Logo percebemos uma entidade que não se mostrava disposta a se apresentar, resistindo a 2 comandos de força. Esses obsessores fortes assim, pessoal, na apometria, geralmente, eles se acham os comandantes, né, de tudo, das trevas, e eles não aceitam ser retirados assim, só com comando de força com facilidade. Constrangemo-lo a se mostrar com um concurso de poderoso campo de força de origem estelar, estrela E da constelação de Auriga. Logo que se manifesta, irritado, demonstra profundo desprezo por todos nós, dizendo que não tem tempo a perder com gente ignorante que não conhece os poderes que ele possui, a organização a que ele pertence e as finalidades do seu trabalho. Olha só, ainda era cheio de arrogância, né? Não tinha tempo a perder com gente assim, ignorante. Doutor, né? Como a tônica desses seres orgulhosos e presentemente sábios é a vaidade, começamos por elogiar seus conhecimentos e seu poder, pois a calma da sua atitude, sua segurança ao falar, seu porte de chefe, já demonstravam que estamos em presença de entidade de responsabilidade no mundo das trevas. Em vista da nossa atitude humilde, sente-se seguro e consciente e condescendente em estabelecer diálogo conosco, visando naturalmente alardear seus poderes. Caro amigo, dissemos, estamos deveras impressionados com o seu trabalho, podes crer. Há tempos que não nos deparamos com um trabalho tão bem feito, ainda mais agindo só pelos poderes mentais, segundo presumimos, dizendo o doutor, né, para ele. Conseguiste reduzir um cidadão ilustre em sua plena saúde física a quase um trapo humano, com ideias de autoaniquilamento, padecendo de continuadas crises de desesperos imotivados. Conseguiste identificar uma pequena parte da minha técnica? Ou a entidade falando. Vejo que tens alguns conhecimentos e podes compreender melhor nosso trabalho, pois que é essencialmente científico, como você pode ver. Olha, não emprego essas porcarias próprias da magia negra, como animais nas encruzilhadas, mandingas e todas essas práticas aviltantes de mortes de bichos e assim por diante, ele dizendo para o doutor, né? Nosso trabalho é limpo, altamente científico e o resultado é infinitamente melhor. Olha o que a entidade falou, né? Realmente isso tudo é verdade, o doutor falando agora. Gostaríamos de aprender tuas técnicas. Se tivéssemos trabalhado conosco, se você tivesse trabalhado conosco por Jesus, para Jesus, na sua enorme tarefa de reconstruir a humanidade do porvir, quando se estabeleceu uma nova humanidade cósmica. Aí ele se revoltou, a entidade. Não me fales nele que ele quer dizer com N maiúsculo, é Jesus. Interrompeu-me, aproveitando o momento histórico em que vivemos na nossa organização, contribui decididamente para desarmonizar mais essa sociedade miserável. Temos enorme proveito disso. Nosso trabalho de domínio dos mortais cresce constantemente. Futuramente a Terra será inteiramente nossa. Esse aí, apontava para o médico, né, que era a vítima. Já é nosso e ninguém vê bem, ninguém no mundo pode arrancá-lo de nós. Quando nos aprouver ou quando não servir mais aos nossos objetivos,
podemos aniquilá-lo apenas com um toque de um botão. Olha só o que as entidades, o que esses obsessores fazem e como eles se acham, né? Os maiorais. É tudo muito interessante, caro amigo. Você não leva em conta o resultado dessa ação nefasta na sua situação social, em relacionamento com os seus caros, teus amigos e os amigos e familiares, que ele está apontando para o médico. Vocês não têm piedade de seres indefesos que vivem na sua manutenção, seres que necessitam evoluir, que devem ser protegidos e mantidos pelo seu trabalho honesto? Tudo isso não comove a vocês? Aí ele responde: nós não levamos em conta essa banalidade. Fica contente porque não perseguimos a sua família. A nós interessa apenas a sua pessoa. Escuta, meu amigo, diz o doutor. Vamos fazer um último apelo à sua inteligência lúcida. Tomamos a liberdade de convidar-te para trabalhares conosco em nosso próprio campo, sob a égide do Supremo Governador do nosso planeta, para a construção definitiva da humanidade do terceiro milênio. Irritado, lança-nos um olhar feroz e diz: não sejas tolo, achas por acaso que irei trair os meus companheiros? Por outro lado, não pretendo ser teu companheiro de trabalho para o Cristo e outras beatices deste quilate. Tenho plena consciência do que faço e vou continuar essa tarefa. Em vista dessa declaração formal, resolvemos agir a fim de nos sustar a maldade. Ainda assim, explicamos, meu caro, iremos agir diretamente sobre tua pessoa e sobre todas as construções e os laboratórios que vocês possuem, né? Como irás ver, de maneira a anular completamente este núcleo que só espalha o mal, a dor e o desespero. Queremos, no entanto, te elucidar que não somos o cavaleiro andante a combater gigantes e feiticeiros, ou a desmontar castelos, como possa te parecer, nos moldes de Dom Quixote. A nós não importa teu poder, quantos companheiros possa ter, nem quantas bases possuis. Somente interferimos na vida de vocês em duas circunstâncias. Quando alguém perseguido por vocês vier nos pedir socorro, como neste caso ali, né? Como no caso em foco, ou se o plano superior nos ordenar, disse o doutor José Lacerda de Azevedo, a entidade. Respondeu-nos o mago: duvido que faça o que ameaças, pois não tem força do mundo que possa livrar nossa presa ao tocar, mesmo de leve, em nossos edifícios. Imediatamente projetamos poderoso campo de força sob as bases do umbral inferior, seguido de outro de coíndigo que tem um forte efeito paralisante e que habitam tais regiões. Todos foram imobilizados de chofre, tomando as posições mais estranhas, pois como estavam trabalhando, né, viram-se reduzidos a estátuas, semelhantes às estátuas de sal de que nos fala a Bíblia, né, quando trata da mulher de Ló. Surpreso, nosso amigo desencarnado a tudo assistia, impassível. Os espíritos reduzidos à imobilidade foram levados para locais de recuperação, ficando ele sozinho. Imediatamente, formamos poderoso campo de força piramidal e descemos essa pirâmide sobre o chefe geral, instalado nas profundezas e muito bem protegido. Nesse caso aqui, pessoal, forma-se uma pirâmide, né, com a ideologia. A gente faz a mente transformar vamos fazer assim com a mente, com o campo mental, uma pirâmide, e colocar uma pirâmide sobre o que a gente queira naquele momento. Nesse caso aqui, sobre o chefe dessas entidades. Mas a gente pode também colocar, vamos dizer assim, uma pessoa que esteja doente, pode se colocar à distância, como eu faço os trabalhos, assim, entenderam? Lentamente, para que o mago que dialogava conosco visse perfeitamente o fato,
elevamos o chefe ao nível das faixas de seleção e com a máxima energia projetamos-no para fora. Esta ação foi seguida de fortes fluxos magnéticos para o desmonte e a destruição de toda aquela organização. Embora profundamente abalado, nosso amigo não se dobrava, apenas nos amaldiçoava por termos destruído a organização, prometendo que logo que saísse da sala, iria providenciar para refazer suas bases, libertar seus amigos, nem que levasse séculos. Meu caro, respondemos, acontece que não vamos te deixar sair livremente. Hoje sairás daqui modificado e custodiado. Começamos por bloquear parcialmente seu cérebro, pela projeção de energia radiante específica para aquela frequência daquela entidade, a fim de baixar sua vibração, de modo a fazê-lo sentir momentaneamente os efeitos das anomalias funcionais que estava procurando implantar no enfermo, que era o médico que foi lá pedir o socorro, né? Com o começo do tratamento, mostrou-se inquieto, dizendo que iria embora, pois não se sentia bem. Em seguida, passamos a despolarizar seu cérebro, tendo caído em encarnação anterior, onde aprendera com técnicos das trevas a arte de atormentar as criaturas pela ação sobre o cérebro das vítimas. É o que eu falo, os obsessores que ficam atacando suas vítimas pelo cérebro, né? Inúmeras delas, desencarnadas, o cercavam, vociferando e ameaçando ferozmente. Vendo essa situação e com a nossa ameaça de que iríamos entregá-lo aos seus inimigos, horrorizou-se, clamando por socorro, ao mesmo tempo que fazia esforços para fugir. Após breves momentos, de modo que tomasse conhecimento dessas cenas do seu passado e vivesse momentos de terror, praticamos outra despolarização. Quando então ele caiu em outra encarnação anterior que ela. Ele já estava caído numa encarnação anterior, despolarizaram novamente o cérebro dele através da apometria e ele caiu de novo em outra reencarnação anterior. Aqui estava se encontrando ali, que ele estava vendo, aquela coisa toda. A fim de evitar mais sofrimento para aquelas criaturas perdidas no tempo, suas vítimas de outrora, esvaziamos o bolsão encarnatório, conduzindo esses seres ao tempo presente. Então foram todos levados para o Hospital Alvorada da Redenção, após a limpeza geral que fizemos em todos eles. Vocês estão compreendendo? Então todos que estavam ali contra ele ficaram desesperados, vociferando e tudo em cima dele, aquela coisa toda. Aí despolarizaram novamente ele, o doutor, né, com a apometria espírita, jogou ele em outra encarnação mais anterior ainda e fez a limpeza geral naqueles espíritos que estavam ali atormentando aquela entidade primeira, que estava ali debochando do doutor Lacerda de Azevedo. Então eles pegaram aqueles espíritos, né, fizeram a limpeza reencarnatória, né, e jogaram aquelas pessoas todas no tempo presente. Porque na verdade, pessoal, vocês podem reparar, eles estavam no tempo passado. Eles estavam perseguindo esta entidade que nós estamos falando aqui, mas eles estavam no tempo passado. Eles não estavam no tempo presente. Agora é que eles foram para o tempo presente, depois dessa limpeza geral, que foi feita pelos mentores nele, eles foram para o Hospital Alvorada da Redenção. Vocês estão compreendendo como é que é a coisa? A fim de evitar mais sofrimentos para aquelas criaturas perdidas no tempo, suas vítimas de outrora, esvaziamos o bolsão encarnatório. Até aqui vocês entenderam, né? Nesse momento em que nosso amigo se encontrava na segunda encarnação, a partir da última, deparamos-nos com um fato interessante que nos mostra como muitas vezes atos irresponsáveis e aparentemente inócuos podem ter no futuro consequências desastrosas. Este moço, por ser espírito rasteiro,
maldoso, sempre pronto a prejudicar alguém, com atitudes jocosas e irresponsáveis, visando apenas divertir-se, né? Tinha por hábito, naquela encarnação passada, na qual aqueles espíritos foram trazidos para o tempo atual, vestir-se de preto, cobrir-se com longa capa preta e postar-se à porta do cemitério da aldeia, às horas mortas, ou seja, depois de meia-noite, esperando algum retardatário que passasse nas proximidades para aterrorizar a pessoa que passasse ali. Então ele se vestia de preto para assustar as pessoas. Ia lá para a porta do cemitério, lá na aldeia que ele vivia, essa entidade, vocês estão entendendo, né? E ia para lá, né, perturbar as pessoas que iam passando, aterrorizar. Gozava nosso vilão com tais atitudes, ria, sobretudo quando o fato era relatado nas rodas da estalagem da aldeia, evidentemente manifestando em suas proporções e aumentando, né, pela gente simples, crédula, supersticiosa e pessoas ocultas daquela rala população. Com o tempo, lendas foram se criando ao redor dos fatos constatados, né, de maneira que não somente os arredores do cemitério, mas outros lugares, né, ermos, até a própria capela do lugar e casarões velhos, tornaram-se marcados pela maldição, como áreas possuídas pelo demônio, pois as assombrações denunciavam almas penadas, presas pelo maligno e obrigadas a servi-lo. É o boato que corria ali naquelas aldeias todas, né? O autor de tais brincadeiras tudo fazia para aumentar os relatos, visando dar foros de veracidade a tais eventos. Houve, inclusive, casos de loucura, de criaturas, né, psiquicamente fracas, que julgando-se marcadas pelo demônio, porque o tréfego, rapaz, passara a assediá-las mais de perto, foram presas de crises irreversíveis, de comprometimento psíquico anormal, chegando algumas ao suicídio. Olha o que ele provocou com aquelas brincadeiras que ele fez. No entanto, o que não sabia o irresponsável divertido era que no mundo invisível que rodeia a sociedade humana, seres igualmente maldosos detectaram suas ações comprometedoras, passando a segui-lo. Então ele fazia aquilo ali, então entidades, né, também iguaizinhas a eles, esse grupo de entidades das sombras, que era melhor organizado que os demais, destacou 2 espíritos para observá-lo, mais de perto, de vez que suas andanças irresponsáveis podiam servir a seus interesses, né? Aquela organização trevosa viu que ele era um bom papo para ir também para essa organização e colocou 2 espíritos para segui-lo, tomar conta do caminho dele. Esses acompanhantes passaram a segui-lo e, como o assediamento, de certa forma, aceitou o assediado, né, que é ele, aceitou, de certa forma, a companhia deles, por ter identidade semelhante. Olha o perigo de nós termos termos assim a semelhança com alguma coisa que a gente faça ou que a gente veja na televisão. A Anitta, por exemplo, aqui, dizendo diretamente aqui, a Anitta fez um clipe fazendo sexo oral num cara lá na favela, e a outra aí no palco fazendo sexo oral com uma fã que subiu no palco. Essas coisas assim, pessoal, só traz desgraça na vida das pessoas, só falando assim, tá bom? Só falando dessa forma para vocês entenderem que essa brincadeira que esse espírito aqui fazia em outra vida, né, que conseguiu jogar milhares de espíritos, né, até morrer de mal, suicídio e tudo mais, vocês vejam o que ele foi capaz de fazer. Ele foi lá, pessoal, ser também um deles. Olha só, eles conseguiram implantar no sistema nervoso do nosso enfermo atual 2 aparelhos parasitas, que é
esse médico que foi lá pedir socorro ao doutor Lacerda de Azevedo. Eles conseguiram implantar no sistema nervoso, né, 2 aparelhos parasitas, os mais sofisticados que já encontramos, cujo funcionamento correspondia a verdadeiro programa de informática. Com o tempo e lentamente, conseguiram modificar os hábitos do doente e fixar em seu cérebro pensamentos estáticos de medo constante. Uma verdadeira síndrome do medo foi implantada. Para agravar mais o quadro mórbido de etiologia desconhecida para o próprio enfermo, que era médico, mas nem ele estava entendendo o que era aquilo que estava acontecendo com ele, nem ele mesmo as conhecia, né? As correntes parasitas autoinduzidas logo se fizeram presentes, baixando ainda mais a frequência vibratória desse médico, da vítima, mas acentuando ainda mais, né, o temor, né? Então aqui o resumo é: quadro psíquico grave, de prognóstico sombrio, 2 síndromes apresentam o paciente. Aparelhos parasitas de origem espiritual implantados no cérebro do enfermo e comandados de fora. É como se fosse assim, controle remoto, comandados de fora. Síndrome de correntes magnéticas parasitas autoinduzidas, né? No tempo de evolução de 2 anos, porque ele passou a sentir muitos sintomas e não sabia mais o que ele tinha, nem ele como médico sabia o que ele tinha, tá bom? E o tratamento? O primeiro foi o aniquilamento da base umbralina, né? Inclusive seus laboratórios e captura de todos os seus ocupantes desses laboratórios aí das trevas. Segundo, anulação completa do trabalho meticuloso do mago negro, responsável pelo caso patológico. E tratamento para esse mago, visando recuperá-lo. Porque ele tem, né, gente? Na verdade, ele era o quê? Ele gostava de ser engraçado, achava que ia ser muito bom no passado. 2 encarnações passadas, né? Se vocês entenderam aqui o que foi narrado. Ele ficava assustando as pessoas. Na outra encarnação, ele foi arregimentado para esse grupo de magos, né? Porque ele era um debochado, maldoso. Foi arregimentado, eles gostaram dele e pegaram ele para fazer parte. E na terceira, que aconteceu, foi retirado de todo o material implantado no cérebro do paciente. A apometria, ela finaliza desta forma, pessoal. É desta forma que a apometria finaliza, né? É aniquilado todas as bases malignas, né? Depois é anulado todo o trabalho, todo o completo trabalho dos magos que estão fazendo isso e seus obsessores, que são mais os seus auxiliares, né, das trevas. E a retirada do material no cérebro do paciente. Primeiro, não adianta ir retirando sem acabar com aquelas bases, né? Primeiro ponto. E depois, então, aí sim, é que faz toda aquela limpeza no paciente. Não adianta fazer antes. E outro detalhe, pessoal, que eu quero falar aqui com vocês, é na questão que ninguém que não entenda o suficiente de fazer um trabalho de apometria, como esses trabalhos assim, que vai mexer com espíritos que você não sabe quem é, as entidades você não sabe de onde vem, você não sabe a que ele foi mandado, quem ele é, o que está fazendo, qual o propósito. Às vezes eles não vêm desta forma, ele vem por magia negra, né? Mas o médico, aqui nesse caso a vítima, ele lidava com muitas pessoas diferentes. E essas pessoas traziam esses tipos de enfermidade da cabeça. E ele fraco, né? Um homem fraco ainda, mentalmente, não tinha muito propósito espiritual, ele não conseguiu se livrar daquilo. Isso durou 2 anos, essa perseguição. Essa perseguição foi tirada 2 anos depois que aconteceram, vamos dizer assim, a simbiose, né? Que foi uma verdadeira simbiose que aconteceu com ele, porque ele já estava agarrado nele, né? E já estava dizendo, eu não vou, que ele é meu,
Ele é meu, não vou tirar mais ele aqui, ninguém tira ele de mim. Vocês lembram que ele disse isso para o doutor Zé Lacerda de Azevedo? Ele falou isso, não, ninguém tira ele é uma presa fácil. Ainda tem que dar graças a Deus que não estou atacando a família dele, que eu só estou atacando ele. Para vocês verem como esses fatos são sombrios, né, pessoal? Esses fatos são aterrorizantes. Tem gente com esse problema aí na família que eu tenho certeza que tem pessoas aí que estão vendo esse vídeo. E eu tenho certeza que essas pessoas, tem pessoas assim, que estão passando por esses problemas, né? Síndrome do pânico, à noite não dorme, tem muitos pesadelos. Já falei como é que é o tipo de sonho que a pessoa tem. Como é esse tipo de sonho? Esse tipo é como? É bom, é ruim, é médio? Como é que é? Sonha com muitos seres que não tem, que o rosto é borrado, é porque são obsessores, né? Sonha com pessoas que já morreram muitas vezes, tem que ver se no sonho, aquelas pessoas que já desencarnaram da sua família, se elas estão querendo te falar alguma coisa, né? Porque elas estão no momento elas estão em situação de melhor, de ver o que possa estar acontecendo na sua vida, com você, porque elas estão no mundo invisível, então elas podem ter essa condição de ver melhor. Então eu tenho certeza, pessoal, se tiver alguém assim, não adianta ir em centro de macumba, não adianta ir em centro de mesa, não adianta ir fazer apometria no centro de mesa, porque só vai dar uma melhorada 2, 3 meses, já falei isso aqui algumas vezes, e aquilo tudo vai voltar. Por quê? Porque não foi descoberto quem é que estava fazendo aquilo. Através de uma das 13 leis da apometria, dá-se um pulso magnético naquela entidade e faz-se ele ver o que aconteceu, ou o próprio médium vai ver o que aconteceu aquilo, por que aconteceu, como nesse caso aqui, dessa entidade, não é? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar neste vídeo. Qualquer pessoa que esteja sentindo alguma coisa disso na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, vocês tratem de fazer uma apometria, um tratamento, primeiramente a análise radiestésica, para poder descobrir. Uma vez descoberto o que está acontecendo, que eu mando editado para vocês, porque já é uma complicação a pessoa entender, né? Por mais didática que eu coloque o resultado da análise, ainda tem gente que diz que eu não entendi nada, então vai ter que fazer, né, pessoal, um curso de radiestesia e radiônica, e ter ainda o respaldo da espiritualidade para poder dizer para mim que não entendeu, não é? Porque às vezes quando vem esses exames médicos, vocês também não entendem nada e aceitam o que o médico fala. Então é a mesma coisa aqui, né? É a mesma coisa. Tem 2 pessoas aí da Europa, amigas, que fizeram, né? E disseram que não vão fazer porque não entenderam, não vão fazer o tratamento. Então eu só posso dizer o seguinte, sinto muito, porque um é um jovenzinho, que é o filho de uma delas, e o outro que é da outra família. Porque não tem condição de, então eu vou fazer um curso, sabe? Eu vou fazer um curso e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta, não vai conseguir. Não vão conseguir, tá? Porque aqui tem respaldo da espiritualidade para dizer, e para vir num momento desse, como foi aqui explicado neste vídeo, que precisa ter respaldo espiritual, tá? Não é só fazer besteirinhas aí, outras coisinhas mais, que vai conseguir tirar uma entidade dessa, que você não sabe de onde veio, qual o propósito dessa entidade, não vai conseguir. Tudo bem, pessoal? Então fiquem com Deus, namastê para todos, paz, saúde, proteção, amparo a todos vocês, tá? Continuem ajudando aí, eu agradeço a todos que estão ajudando aí, com as doações em dinheiro, no Pix, tá? Porque a gente precisa sempre comprar uma coisinha ali e às vezes ficou mais caro. Aí a gente vai comprar lá que ficou mais barato. É assim que funciona, pessoal. Então a gente precisa da mola mestra da terceira dimensão, que é o dinheiro. Felizmente a gente tem que ter, não pode nem se falar infelizmente, porque o dinheiro é bênção. Com o dinheiro a gente só não compra a paz de espírito, né?
Que quantas pessoas devem ter aí que não dormem de noite, mas é cheio de dinheiro? Quantas? Tem muitas, não tem não, pessoal? Não tem muitas pessoas? Né? Então, paz, saúde, proteção divina a todos vocês. Deus ampare. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.